Oitava entrega de atividades, matemática. Vamos continuar com as nossas atividades de matemática. Agora, nós iremos trabalhar a tabela. Acompanhe aí. Nas Olimpíadas, o que determina a ordem dos classificados é a quantidade de medalhas de ouro. Tá aí uma curiosidade, né? Então, o que determina se o país ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado, não é o total de medalhas que ele conquistou, tudo bem? E sim a quantidade de medalha de ouro. Então, vamos observar aqui, ó, os Estados Unidos ficou em primeiro, certo? Com 104 medalhas. Observe aqui, ó, que o terceiro é o Reino Unido com 65 e não a Rússia com 82. Por quê? Porque o Reino Unido tem 29 medalhas de ouro, enquanto que a Rússia tem 24, certo? Então, o que determina a classificação do país nas Olimpíadas é a quantidade de medalhas de ouro. Continuando aqui. Observe o quadro de medalhas de alguns países conquistaram nas Olimpíadas. Então, o nome dessa tabela é Quadro de Medalhas Olimpíadas de Londres 2012, certo? Aqui está da onde a fonte, né, da onde a professora retirou essa tabela. E aqui nós temos a coluna com o nome dos países, a coluna com a quantidade de medalhas de ouro, a coluna com a quantidade de medalhas de prata e a coluna com a quantidade de medalhas de bronze e a coluna com o total de medalhas. Então, o que é esse total? Quando eu somo a quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze, eu tenho o total de medalhas que esse país conquistou, tudo bem? Então, para realizar os probleminhas, nós precisaremos retirar os dados aqui dessa tabela, certo? O que eu vou pedir, gente? Leiam com muita atenção. Não é ler com a televisão ligada, não é ler mexendo no celular, certo? Uma coisa é você ligar o celular para assistir o vídeo. Outra coisa é você pegar as atividades para fazer e ficar aí no Facebook e ficar jogando, certo? Então precisa ter muita concentração no momento de realizar as atividades. Então vamos lá. Quantas medalhas de ouro os Estados Unidos conquistaram a mais que o Reino Unido? Então, o que eu vou pedir para vocês a partir de agora? Lê o problema, marque, pessoal, as partes importantes, tá? Para quê? Para a hora que você ler novamente, você já indicar. Então, o que ele quer saber aqui? Ó, medalhas de ouro que os Estados Unidos têm a mais que o Reino Unido. Certo? Então, o que eu tenho que lembrar de a mais? O a mais, ele quer saber, gente, a diferença, tá? Quanto que um tem a mais do que o outro. Se eu quero saber a diferença, eu faço uma conta de menos, muito bem. Então, não é medalha de ouro, então eu vou vir aqui, ó, na coluna ouro, certo? Então, eu vou ver os Estados Unidos 46 e o Reino Unido 29. Então, o que você vai fazer? Montar a conta. Lembrando que o número maior sempre vai em cima. Então, você vai montar a conta aqui, ó. 46 menos, porque o a mais ele quer saber a diferença, certo? Menos 29. Muito bem. Pessoal, prestem atenção nessa conta, porque muitas crianças que foram para a escola erraram. Por quê? Vocês ainda não estão entendendo. Vamos lá. O 6, ele é menor que o 9, gente. Ele não tira, certo? Ele não tira. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer aquela troca, certo? Eu vou até pegar aqui, ó, o roxo para vocês entenderem. Então, vamos lá. O 4 vai passar a valer 3. Certo? E o 6, ele passa a valer 16. Então, precisa prestar muita atenção. Foi a mesma coisa da provinha. Erraram coisas fáceis, tá? Porque, gente, isso é o básico, saber que 6 é menor que 9. Então, eu não consigo tirar. Tudo bem? Realizou a conta, você tem que marcar a resposta aqui. Não é só marcar um número, você vai marcar o quê? Os Estados Unidos têm tantas medalhas de ouro a mais.
tá? Ou os Estados Unidos têm tantas medalhas a mais que o Reino Unido, tá? E essa é a resposta que você vai colocar aí, certo? B. Quantas medalhas de bronze, agora eu não tô mais no ouro, eu tô em bronze, a Alemanha precisa ficar para ter a mesma quantidade de medalha de bronze que a Rússia? Então, vamos entender. Agora, ele quer saber medalha de bronze. Ele tá perguntando o quê? Quanto que a Alemanha precisa para ficar com a mesma quantidade de medalhas de bronze da Rússia? Primeira coisa, eu vou lá na minha tabela e vou localizar onde está a Alemanha. A Alemanha está aqui, ó. Certo? Depois, eu vou localizar onde está a Rússia. Rússia, aqui. Veja que eu estou na coluna bronze. Certo? Então, vamos lá, gente. O que acontece se eu somar 32 com 14? Se eu somo 32 com 14, eu terei a quantidade das duas juntas de medalha de bronze. Ele perguntou quantos que elas têm juntas? Não. Ele perguntou quanto que a Alemanha precisa para ter a mesma quantidade de bronze que a Rússia. Ou seja, quanto eu preciso colocar em 14 para ficar com 32, certo? Aqui você pode colocar 14 na cabeça e ir fazendo risquinhos até chegar no 32. Depois você vai contar quantos risquinhos você marcou, quantos risquinhos você fez, é a quantidade de medalhas que ela precisa ganhar. Então, gente, entendam o problema, certo? Ele quer saber quanto que a Alemanha precisa para 14 passar a ser 32, ou seja, quanto que eu preciso colocar aqui de medalha para ficar com 32. Então, não é uma soma. Que operação que eu vou fazer? Exatamente, eu vou fazer uma subtração, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 14 de 32, que eu vou saber a quantidade de medalha que a Alemanha precisa para ter a mesma quantidade da Rússia, tá? Galera, não é difícil. O que precisa fazer? É entender o problema, certo? Então, vamos armar a conta. Lembrando que o número maior sempre vai em cima. Então, você vai armar aqui, ó. 32 menos 14. Porque se você somar, você vai ter a quantidade total. E ele não quer a quantidade total. Ele quer saber quanto que a Alemanha precisa ter a mais, né? Para ficar com a mesma quantidade da Rússia. Mais uma vez, prestem atenção aqui, ó. Porque 2 é menor que 4. Então, ele não tira, certo? Vamos ver quem é que vai acertar essa aqui. Ele não tira. Então, você tem que fazer o quê, gente? Fazer a troca, pegar emprestado do número ao lado. Prestem atenção, porque vocês estão errando nisso, certo? Depois eu vou verificar quem acertou aí a letra B. Vamos lá? Letra C. Vou trocar aqui de cor. C. Qual a diferença no total de medalhas entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul? Vejam, gente, que agora ele pediu para nós o total. Então, eu não vou olhar na coluna de bronze, eu não vou olhar na coluna de ouro e nem na coluna de prata. Eu vou olhar o quê? Na coluna do total. Vou pesquisar quem? Estados Unidos e a Coreia. Certo? A Coreia do Sul. E ele quer saber o quê? A diferença. Gente, a diferença já tá falando. Qual é a operação que eu tenho que fazer? Diferença é uma conta de... Exatamente, é uma conta de menos. Então, você vai voltar lá na tabela e vai procurar aqui, ó. Estados Unidos, 104. E Coreia do Sul, 28. Então, você vai fazer a conta. 104 menos 28. Por que menos, professora? Porque ele quer saber a diferença, né? Quanto que um tem a mais ou quanto que o outro tem a menos, certo? Então, vamos lá. Então, 104, atenção que 104 é uma centena, tá?
104 menos 28. Galera, novamente atenção aqui, ó. 4 é menor que 8, 4 não tira. 0 é menor que 2, 0 não tira. Prestem atenção. Então, o que você tem que fazer aqui? Você vai realizar a troca. Então, o 4 tem como pegar do 0? Não, gente, porque 0 não tem nada. Então, você vai tirar daqui, ó. Aqui passa a valer 0 e aqui passa a valer 10. Resolveu o meu problema? Não, porque o 4 continua menor. Então, aqui passa a valer 9. E aqui, 14. E agora você vai realizar a conta, tá? Então, não esqueçam, tanto na A, B, C e também na D, de marcar a resposta aqui. Não é marcar só o número, tá? Então, aqui no caso do C, a diferença do total de medalhas é tanto, certo? Aqui no B, a Alemanha precisa de tantas medalhas, tá? Então, nem sempre a resposta vai ser assim, ó, igual um aluno colocou hoje, tantas medalhas a mais, tantas medalhas a mais. Não, eu tenho que entender o que tá pedindo o problema, certo? E a D, gente, é a mais fácil, tá? Quantas medalhas oitavo, nono e 10º colocados conquistaram juntos? Então, se eles conquistaram juntos, eu tenho que fazer que operação? Exatamente, adição. Então, aqui eu vou trabalhar com o total, tá? O total de medalhas do oitavo, ó, oitavo, nono e 10º. Oitavo, nono, 10º. Teve criança na escola que somou 8, 9, 10, não é isso. Porque ele falou que ele quer a quantidade de oitavo, nono e 10º. Teve criança que somou a quantidade de ouro, não é isso. Teve criança que somou a quantidade de bronze, também não é isso. É o total de medalhas. Vejam que aqui é uma adição com 3 parcelas, tá? E também você vai colocar o maior, ou que é um pouquinho menor que ele, e o menor de todos na hora de montar a conta, certo? Então, o maior de todos aí é o 35. Então, você vai montar aí, ó, 35 mais 28 mais 17, mais 28 mais 17. Certo? Lembrando que a conta sempre começa aqui, ó, pela unidade. Pessoal, atenção na hora que for subir o número, tá? Tem criança que tá subindo o número errado. Com isso, a conta fica errada. Então, vamos imaginar que a hora que você somar aqui esses 3 números dê 32. Se você deixar o 3 e subir o 2, o seu número é 23. Tá? Tem criança errando isso aí na hora de realizar a conta. Então, presta bastante atenção em qual do número é a unidade e qual é a dezena, tudo bem? E depois você vai marcar aqui. Eles conquistaram juntos tantas medalhas. Lembrando que aqui na resposta eu não quero só o número, certo? Eu quero que vocês escrevam, tudo bem? Qualquer dúvida, mande mensagem para a professora. Agora nós vamos fazer a atividade envolvendo os números ordinais. Números ordinais são aqueles que indicam ordem, posição. Então vamos ler aqui, ó. Os números ordinais são utilizados para indicar a ordem ou posição dos elementos em uma pilha, lista, fila, entre outras coisas, tá? Então, se eu quero saber, quem chegou primeiro na escola, eu vou usar número ordinal. Tá? Se eu montar uma fila, se eu for querer saber primeiro, segundo, terceiro, eu vou utilizar o número ordinal, porque ele está indicando uma ordem, tudo bem? Então, aqui a professora colocou a tabelinha, tá? Números ordinais. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. 11º. Ué, professora, mas você não colocou 12º, 13º. Por quê, gente? 12º, você vai ter 10º, que é de 10,
segundo, que é do 2. Entenderam? Aqui a professora colocou as dezenas inteiras, né? 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 100º. Na hora de escrever, gente, não esqueçam os acentos, certo? Porque senão a pronúncia fica errada. Olha aqui a dica que eu coloquei. Copie a tabela dos números ordinais em seu caderno. Professora, qual que é a tabela dos números ordinais? É essa aqui. Tá? Então, você vai copiar essa tabela no seu caderno, vai tirar uma foto e vai mandar no meu WhatsApp. Os alunos que estão indo essa semana e semana que vem à escola, me mostra o caderno quando chegar lá. Por que copiar, gente? Para você poder estudar. Certo? Porque a prova do terceiro bimestre eu vou pedir números ordinais. Então, estude. Ah, professora, mas você não mandou nenhuma atividade nessa quinzena de números ordinais. Não tem problema. É só você estudar, é só você ler. A mesma coisa as tabuadas, tá? Não é porque eu não mandei nenhuma atividade referente à tabuada que você não precisa estudar. Tudo bem? Os atletas participaram da corrida dos 100 metros livre. Escreva a posição que eles chegaram. Siga o modelo. Aí aqui a professora colocou o modelinho para vocês, né? 18º, e aí eu escrevi 18º. Então, leiam aí comigo os números. Eu vou ler, vocês vão repetir aí na casa de vocês. 6º, 25º, 32º, 13º, 19º, 44º. Professora, mas eu não sei escrever. Você vai consultar essa tabela aqui para estar realizando a atividade de baixo. Certo? Bem tranquila aí, né, galerinha? Lembrando que qualquer dúvida, só mandar mensagem para a professora.